Muito obrigado. Aí, deixa eu me posicionar aqui. Dito isso, equipe de mídias, apostos, culto gravando, tudo certinho? Ok. Quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 5. Abre lá em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Te dá 30 segundinhos para você achar. A equipe que não estiver de serviço hoje, não estiver servindo, a equipe de louvor também pode sentar. Fiquem todos à vontade, tá? Gostaria da atenção de todos de agora em diante. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que Jesus, estando junto ao mar da Galileia, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as suas redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus então disse a Simão: agora leve o barco para o lugar mais fundo desse lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. E em resposta, Simão lhe disse: mestre, havendo nós trabalhado a noite toda, nada pescamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. E fazendo isso, eles apanharam uma grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro então prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Porque à vista da pesca que acabaram de fazer, a admiração se apoderou de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Até aqui é o suficiente. Feche seus olhos por um instante e curve sua cabeça. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Fala aos nossos corações nessa noite todas as verdades que o Senhor tem para nós e ministra, Deus, aquilo que o Senhor quer ministrar. Te damos a liberdade porque não queremos sair da mesma maneira de como entramos, em nome de Jesus e graças a Deus. Irmãos, eu quero começar o sermão dessa noite te fazendo uma pergunta: o que você estaria disposto a renunciar por Jesus? Num primeiro momento, essa pergunta pode parecer uma pergunta simples, não é mesmo, Jean? E até fácil de ser respondida. Talvez alguns me dissessem assim, seu Wilson: pastor, eu abri mão do meu lanche no final do culto, o lanche da cantina, e dei para uma pessoa que estava me pedindo do lado de fora. Mas eu abri mão do lanche, não da coca, porque a Bíblia manda dividir o pão e não a coca. É mais ou menos assim, né? Outros me diriam assim, talvez: pastor, eu renunciei o meu momento de assistir o Fantástico no domingo à noite para estar aqui no culto. Uau, nossa, que bom, né? Esse é o mínimo, né, que a gente espera de você. Mas a verdade é que cada um teria a sua própria resposta e os seus próprios argumentos para essa pergunta, para esse questionamento. Mas não se engane em ignorar o real sentido que essa pergunta tem. Isso porque quando nós falamos de renúncia, nós estamos falando de algo muito mais intenso, de algo muito mais profundo e pessoal. Não se trata simplesmente de você abrir mão de alguma coisa, mas se trata de você entregar algo diante de Deus, porque essa é uma atitude que Ele espera de nós. E essa atitude de renúncia é uma atitude da qual eu e você não temos mais o direito de voltar atrás. No ramo do direito, seu Wilson, advogado, também está aqui para me ajudar.
No ramo do direito nós aprendemos o quê? Que renúncia é tudo aquilo que eu abro mão, é o ato de eu sacrificar o meu direito, que me impede de entrar novamente com uma ação em cima daquilo que eu acabei de renunciar. Se eu renunciei, está renunciado. Eu não posso mais buscar os meus direitos daquilo que eu já abri mão, daquilo que eu já renunciei. E com Deus é a mesma coisa. A renúncia que Deus espera de nós é a mesma coisa. E dito isso, eu te faço mais uma vez a pergunta que eu fiz aqui no comecinho. O que você estaria disposto a renunciar por Jesus? Agora que você entendeu o que é renúncia, fica muito mais pesada essa pergunta, não fica? E no texto que lemos, nós vemos aqui então Jesus iniciando o seu ministério e começando a chamar os seus primeiros discípulos. Conforme o relato do livro de Lucas, que o livro nos traz, Jesus ele já havia sido batizado por João Batista, ele já havia recebido o Espírito Santo, e esse mesmo Espírito o levou ao deserto. Um deserto no qual ele passou 40 dias sendo tentado por Satanás. Lá ele recebeu todos os tipos de oferta, todos os tipos de proposta possíveis, naquele lugar. Mas ele permaneceu firme, e após ser tentado, após sair daquele deserto, Jesus começa então a ensinar na região da Galileia. Ele começa ali o seu ministério de ensino. Só que o discurso de Jesus, ele não era um discurso agradável da lei. Não era um discurso gostoso de se ouvir, um discurso que mexe com o ego das pessoas. Tanto é verdade que certa vez ele estava ensinando em Nazaré, logo na sequência, alguns capítulos atrás do livro de Lucas, aqui do texto que lemos. Ele ensinava na região de Nazaré, sua própria terra natal. Só que as palavras de Jesus naquele lugar foram tão duras, foram tão diretas e tão confrontadoras, que quem estava ouvindo se levantou, arrastou Jesus para fora da cidade. A Bíblia fala que levaram ele para o alto do monte, para lá de cima jogá-lo morro abaixo. Você tem ideia do que é isso? Irmãos, Jesus não era popular. Jesus era famoso, mas ele não era popular. Ele não era nem um pouco popular. E na sequência, logo após tudo isso acontecer, nós vemos Jesus encontrando-se com Pedro e os seus sócios, Pedro, Tiago e João, seus primeiros discípulos, num dos encontros que é uma das histórias mais lindas e profundas de toda a Bíblia. A palavra diz que Jesus, ele estava ali naquela região do mar da Galileia, e uma multidão cercava ele. Você imagina a quantidade de gente que cercava Jesus, porque eles queriam ouvir da palavra. Jesus recém tinha começado seu ministério da lei, mas uma multidão já o cercava para ouvir o que aquele homem, que se dizia o Filho de Deus, tinha para ensinar. Só que ele olha toda aquela multidão e ele sabia que na posição que ele estava, ele não conseguiria ensinar a todos. E aí ele percebe que ao lado existia 2 barcos, dos quais os pescadores haviam acabado de descer, e estavam ali então lavando as suas redes. E o ato de lavar a rede é porque eles já tinham encerrado o que eles tinham que fazer dentro do mar. Eles não tinham mais intenção de voltar para pescar. Eles já tinham terminado, já estavam ali do lado de fora só lavando para poder ir para casa. Mas aquele lugar marcado por Jesus para encontrar com aqueles primeiros discípulos não tinha a ver com a multidão que o seguia, mas tinha a ver com aqueles que estavam no barco para os quais ele foi se encontrar. E aí ele olha para o lado e vê então que era Pedro, Tiago e João, aqueles que seriam os seus primeiros discípulos. Jesus conhecia aqueles homens, Jesus sabia o porquê ele estava ali naquele momento, e porque aqueles homens também estavam, e ele sabia o que estava prestes a acontecer. Ele tinha um propósito com aquele encontro, então ele vai até Pedro. Pedro era o líder da turma, irmãos, ele era tipo o chefe da turma dos pescadores lá. E aí ele chega para Pedro e ele diz assim: Pedro, ou não sei se se identificou como Pedro, né? Mas vamos imaginar que ele chamou pelo nome. Ele disse: Pedro, você poderia me emprestar o seu barco, porque eu preciso usar ele para ensinar toda essa multidão
que está me seguindo. E eu imagino, irmãos, eu fico aqui, né, hoje eu estava preparando essa palavra, eu fiquei imaginando a reação de Pedro ao ver Jesus chegando diante dele, Marconi. Porque Pedro, ele certamente conhecia quem era Jesus, pelo menos de ouvir falar. A fama de Jesus já estava se espalhando e, conforme o livro de Lucas relata, um capítulo antes, Jesus estava na casa de Pedro, curando a sua sogra. Só que nos evangelhos que tratam sobre essa história, Mateus, Marcos e Lucas, nenhum deles diz que Pedro estava em casa. Jesus foi até a casa de Pedro, mas ele não estava lá. Provavelmente porque estava trabalhando, estava tentando pescar, estava lançando as suas redes. E aí Jesus chega naquele ambiente, cura a sua sogra, e com certeza aquela notícia chegou aos seus ouvidos. Olha, passou pela sua casa um profeta que curou a sua sogra. Um profeta que mudou a vida dela, que trouxe cura para uma enfermidade que ela tinha. Então Pedro sabia quem era Jesus, pelo menos de ouvir falar. E naquele momento Jesus se aproximando dele, vindo falar com ele, eu imagino quão afoito ele não ficou. Será que esse é mesmo aquele Jesus que esteve comigo, que esteve na minha casa e que curou a minha sogra? Então, dentro daqueles movimentos sentimentais que ele estava tendo dentro dele, aquele era com certeza o primeiro encontro face a face que ele estava tendo com quem seria o seu mestre dali para frente. Jesus então entra no barco, a Bíblia fala que ele entrou no barco, se assentou e ele chama aqueles 3 jovens, Pedro, Tiago e João, para entrarem junto com ele. A todo momento ele se dirigia a Pedro, porque Pedro era o líder, mas mais à frente nós vamos ver que eles estavam juntos. E aí ele senta naquele barco, chama os jovens para se assentarem com ele e diz assim: afastem o barco um pouco da praia. E aí o barco se afasta, ele faz o que tinha que fazer, ensina ao povo que estava ali aguardando pelas suas palavras. E na sequência, assim que ele terminou de ensinar, ele vira para Pedro e diz assim: agora, pegue esse barco e leve ao lugar mais fundo desse lago. Só para você entender, o mar da Galileia é um lago, não é um mar necessariamente. Ele é uma grande lagoa, só que de tão extenso, de tão grande que ele é chamado de mar. E aí Jesus pede para ele: leve esse barco para mais longe, para o lugar mais fundo que você encontrar nesse ambiente. Aquela mensagem que Jesus pregou poucos minutos atrás não era para a multidão, irmãos, não tinha a ver com a multidão. Aquela mensagem que Jesus simplesmente ensinou aquele povo tinha mais a ver com Pedro do que com quem estava do outro lado da margem, porque foi necessário que se fizesse assim para que Jesus preparasse o coração de Pedro para o que viria logo adiante. Se Pedro soubesse o que Jesus estava prestes a fazer na sua vida, e estava prestes a perguntar para ele ao final de tudo, eu não sei se ele teria topado sair com Jesus da margem e ido para o fundo daquele lago. Mas ele fica ali então quietinho, ouvindo a palavra, ouvindo Jesus ensinar, ouvindo Jesus pregar. E ao final de tudo, Jesus diz: agora leve o barco. E você percebe que Pedro, ele não tinha contado para Jesus do seu fracasso da noite anterior. Você não vê Pedro justificando para Jesus assim: olha, nós tentamos pescar na noite anterior e tudo mais, e Jesus não sabia até então. Jesus sabia, mas Pedro não tinha contado o que havia acontecido. Pedro vai relatar para Jesus agora, quando Jesus diz: leva o barco para o fundo do lago. Aí Pedro diz: mestre, assim, não querendo te desanimar, mas só para o senhor saber, nós pescamos a noite anterior, a noite inteira, e não pescamos nada. Tentamos, e quando o Senhor nos encontrou naquela beira da areia ali onde nós estávamos, nós já estávamos indo para a nossa casa, porque nós não pegamos nada. Mas, porém, entretanto, todavia, debaixo dessa sua palavra, eu irei e lançarei as redes mais uma vez. Irmãos, isso é muito poderoso, porque
Pedro, ele tinha duas opções nesse momento. Ele poderia ouvir a voz do seu passado, ouvir a voz dos seus fracassos, ouvir a voz das suas derrotas, da sua experiência ruim, da sua experiência negativa, ou ele poderia ouvir a voz do mestre que estava diante dele, a voz de Jesus, e acreditar naquela palavra e tomar uma atitude. E ele, naquele momento, lembra-se de tudo aquilo que ele ouviu Jesus pregar no barco, e aquela mensagem então mexe com o seu coração, desperta a sua fé, e ele decide crer nas palavras do mestre. E ao jogar as redes mais uma vez ao mar, certamente sem nenhuma expectativa, ele diz assim: olha, eu vi o que você fez com a minha sogra, eu ouvi o que você falou para esse povo, então eu vou te dar um voto de confiança, eu vou jogar a minha rede. Mas ele não esperava que fosse acontecer exatamente o que aconteceu com ele. Pedro então lança aquela rede, e os seus companheiros e ele são surpreendidos com a maior pesca das suas vidas. Uau! Um lugar onde não tinha nada, um lugar onde foi a vergonha de Pedro no dia anterior, Jesus transformou em algo para a sua glória. E aqueles peixes começaram a sair da rede de tal maneira, encher a rede de tal maneira que a Bíblia fala que as redes estavam se rompendo, se rasgando. Tamanha era a quantidade. Eles foram obrigados a chamar o barco que estava ao lado, dizendo: vem ajudar, vem aqui para a gente poder dar conta do que está acontecendo. E o barco chegou e eles ajudaram. E a Bíblia diz que os dois barcos foram tão cheios de peixe que quase afundaram. Meu Deus do céu! Os dois barcos, dona Gisela, transbordando de peixe a ponto de quase afundar. E nesse momento a Bíblia fala que Pedro, então, ele está ali maravilhado, admirado com aquilo que acabou de presenciar, que ele não esperava e acabou de presenciar. E ele se lança aos pés de Jesus e ele diz: mestre, se afasta de mim porque eu sou pecador. Irmãos, nesse momento em que Pedro fala isso, o sentimento dentro do coração dele era de insignificância diante da grandeza daquele que estava diante dele. Ele se sentiu tão pequeno, ele se sentiu tão nada, tão ninguém diante de Jesus, que ele disse: se afasta de mim porque você não sabe quem eu sou. Sai de perto de mim porque você é santo demais para ficar do meu lado. Só que disso tudo, o que mais deixou Pedro maravilhado e extasiado não foi a quantidade de peixes que eles pescaram, mas foi o fato de alguém tão grande como Jesus se importar com alguém tão pequeno como ele. Irmãos, e esse mesmo Jesus que se importou com Pedro, se importou em se colocar numa situação do dia a dia dele para mostrar e se revelar a sua grandeza diante de Pedro, é o mesmo Jesus que se revela para mim e para você nos pequenos detalhes do dia a dia. Jesus, irmãos, ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão maravilhoso, que ele se faz pequeno para conversar face a face comigo e com você. A grande beleza do Evangelho, irmãos, não foi o fato de nós agora termos acesso a Deus, mas é o fato de que o véu se rompeu de cima a baixo para que Deus pudesse ter acesso e morar dentro do nosso coração. Essa perspectiva muda tudo, porque não se trata do quanto eu me achego a Ele, mas se trata dEle ter feito tudo o que foi possível para morar dentro de mim novamente. Um lugar que havia sido perdido, agora estava restaurado, dona Gisela. Um lugar que havia sido rompido por um pecado original, no sacrifício de Jesus, naquela cruz, foi restaurado para que Ele pudesse morar dentro de mim e de você novamente. Aleluia! Aleluia! E é isso que nós celebramos na ceia do Senhor. É esse sacrifício, é essa entrega, é essa renúncia que Jesus fez por amor a nós. Por tanto nos amar, Ele renunciou a tudo que tinha. Ele renunciou ao fato de estar ao lado do Pai. Ele renunciou a tudo que Ele podia renunciar para que cumprisse a sua missão, porque Ele te ama.
porque desde sempre Ele te amou. Não importa o caminho que você andou, não importa as decisões que você tomou na sua vida, Ele continua te amando. Esse é o escândalo da graça. É o fato de você mesmo ter se desviado dos caminhos de Deus, mesmo você tendo virado as costas para Ele, Ele continuar lá de braços abertos para te receber e te chamando de filho. Não de pecador, de mentiroso. Quem aponta o dedo para você é Satanás. Deus não aponta o dedo, Deus abre o braço. Deus abre o braço, meu irmão, para te receber de volta. Aleluia, aleluia. Então, essa história, pastor, é muito linda mesmo, mas eu ainda não entendi o que tudo isso tem a ver com renúncia. Você me perguntou o que eu estava disposto a renunciar por Jesus. Eu ainda não entendi aonde você quer chegar. Querido, preste atenção. Depois de tudo isso, depois de ter feito tudo o que fez naquele barco com Pedro, aí sim, Jesus fala o que ele realmente queria falar, desde o começo. E aí ele cumpre e mostra o motivo pelo qual ele permitiu tudo aquilo. Ele diz assim, depois de toda aquela pesca, depois de Pedro ter dito que não era digno de estar do lado dele, aí ele diz, não tenha medo, porque de agora em diante, você será pescador de homens. Você será pescador de homens. Para você entender melhor, Jesus, ele poderia ter se encontrado com Simão, Pedro, naquele momento em que ele estava descendo do barco. Enquanto ele estava lavando as suas redes, Jesus poderia ter chegado nele e ter dito assim, Pedro, realmente, o seu tempo com a pesca acabou. Deixa esse barco, deixa essa rede, deixa essa profissão e me segue. Ele poderia ter feito isso? Poderia ou não poderia? Mas ele não fez. Sabe o que Jesus fez? Ele pegou Pedro no seu pior momento. Depois de uma grande derrota, depois de um grande fracasso, ter tentado pescar a noite inteira e não ter conseguido nada. A pesca era o seu sustento, irmãos. Pedro vivia da pesca. Ele pega Pedro no seu pior momento, prega dentro do barco de Pedro, diz para ele, vai para o fundo do lago, manda ele lançar as redes e faz eles experimentarem a maior pesca das suas vidas, para depois disso dizer, agora sim, larga tudo e me segue. A perspectiva da pergunta muda, não muda? Se Jesus tivesse feito esse mesmo convite para Pedro, quando ele estava lá lavando as suas redes, derrotado, frustrado, amargurado, Pedro teria dito, é claro que eu vou, é lógico que eu vou, isso aqui para mim não vai ser nem uma renúncia, vai ser um livramento, óbvio que eu vou com você. Mas ele precisou fazer Pedro experimentar a melhor pesca da sua vida, para daí sim dizer, agora eu quero ver se você tendo algo para se apegar, se você tendo algo nas suas mãos, você é capaz de renunciar e deixar tudo para me seguir. Porque, irmãos, renunciar barco vazio, renunciar rede vazia não é renúncia. Renúncia é tudo aquilo que nos custa alguma coisa. Teria sido muito simples Pedro ter renunciado àquele barco e àquela rede vazia, mas a renúncia é tudo aquilo que nos custa, porque o que não te custa não tem valor diante de Deus. Por isso que não adianta você entregar qualquer coisa diante de Deus. Não adianta você fazer só por fazer, fazer por obrigação, se não está te custando, irmãos, Deus não está se agradando. Tudo que Deus te pede, tudo que Jesus te pede, tem que te custar uma renúncia. Tudo que Jesus pede para você tem que te custar algo. Se não te custa, não tem valor. Não tem valor. E que maior renúncia nós podemos fazer senão a da nossa própria vida por amor a Jesus. Lucas, no capítulo 9, um pouquinho mais à frente, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, ou renuncie a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz, e aí então me siga.
Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Irmãos, não tem outro jeito de nós herdarmos a vida eterna, se não for crendo em Jesus, de todo o nosso coração, negando a nós mesmos, renunciando às nossas vontades, à nossa própria vida e tomando a nossa cruz, todos os dias. Eu já falei para você e eu vou repetir, ninguém entra no céu de qualquer maneira. Ninguém vai entrar no céu, ninguém vai herdar a vida eterna de qualquer maneira, não. Um dia, estaremos diante do Pai, para sermos julgados por Ele. Estaremos diante do Pai, para sermos salvos ou condenados para sempre. E eu quero te incentivar a levar uma vida de tanta entrega, de tanta santidade, de tanta renúncia diante do Senhor, que Ele vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel. Você foi conhecido não pelo que você conquistou, filho, mas você foi conhecido pelo que você renunciou por amor a mim. No reino de Deus, irmãos, nós não somos conhecidos pelo que conquistamos, não somos conhecidos pelo que temos, pelo que adquirimos, somos conhecidos pelo que renunciamos para herdar a vida eterna por amor a Jesus. Isso nos faz conhecidos no reino de Deus. Não tem outro jeito. Aleluia. Não vou mentir para você, não vai ser fácil. Cedo ou tarde você vai querer desistir. Uma hora ou outra a dificuldade vai vir, você vai ser tentado a olhar para trás e voltar atrás daquela decisão que você teve. Mas lembre-se, a renúncia não te dá mais o direito de querer de volta aquilo que você entregou para Ele. Se uma vez você renunciou à sua vida por amor a Jesus, e você disse assim: Pai, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu não quero mais levar a vida do jeito que eu estou levando, a partir desse momento a minha vida é tua, você renunciou à sua vida por amor a Ele, e isso não te dá mais o direito de você querê-la de volta. Sabe por quê? A própria palavra diz, Lucas 9,62, Jesus respondeu: ninguém põe a mão no arado e olha para trás, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não é o pastor André que está te falando, irmãos, é Jesus. Se você botou a mão no arado e está pensando em olhar para trás, está querendo olhar para trás, infelizmente o reino de Deus não é para você. O reino de Deus não existe plano B. Com Jesus é tudo ou tudo. Não é tudo ou nada, com Jesus é tudo ou tudo. Com Jesus não tem rota de escape, com Jesus não tem rota de fuga, com Jesus, quando você se entrega, você só tem um caminho: olhar para frente. Olhar para trás não te cabe mais, querido. Não faz mais parte da sua vida olhar para trás, para quem você era, para o que você deixou, e querer resgatar aquilo pelo qual Jesus já te limpou. Nossa, mas às vezes eu tenho uma saudade da vida que eu levava, pastor. Pois é, saudade você vai ter de vez em quando, não sei. Mas o que você não pode é desejar voltar para aquele lugar. Ou você está anulando tudo aquilo que Cristo fez por você. E isso é muito sério, irmãos. Pedro, Tiago e João, eles entenderam que haviam encontrado algo muito mais valioso que o seu próprio trabalho, muito mais valioso que os seus próprios sonhos de pescador. Talvez eles sonhavam em ter uma frota de barco. Talvez eles imaginavam cada um ter o seu próprio barco, com seus funcionários, com mais pescadores trabalhando para eles. Mas eles entenderam que aquele encontro que eles tiveram com aquele homem que se chamava Jesus valia muito mais do que os seus sonhos, do que os seus projetos, do que a sua própria vida. Eles encontraram algo pelo que eles decidiram viver e morrer. Eles encontraram Jesus. Aleluia, irmãos. Então, o barco, a pesca e as redes representavam o passado que Pedro, Tiago e João tiveram. E assim como fez aqueles homens, Jesus hoje nos convida a nós deixarmos a nossa velha vida para trás, para confiar a Ele o nosso novo futuro. Jesus está te convidando nessa noite a você pegar o seu barco, afastar-se da areia e ir para um lugar mais fundo com Ele, para que lá nesse lugar de profundidade
Ele te faça experimentar coisas grandiosas e maravilhosas. E aí quando você tiver algo pelo que se apegar, aí Ele vai olhar para você e vai dizer assim: e agora? Você está disposto a renunciar ao que você tem por amor a mim? Você está disposto a abrir mão da sua própria vida por amor a mim? E essa perspectiva, irmãos, muda tudo.